Bom, então, até pouco atrás, o nosso editorial diz aqui, a mídia brasileira negava até mesmo a existência do Foro de São Paulo, que considerava apenas uma mera conspiração da direita. Agora, não é o velho Olavo de Carvalho, nosso professor, falando, é Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, que denuncia vários líderes esquerdistas do continente, entre eles Lula, por terem recebido dinheiro sujo por meio da Venezuela. Ao mesmo tempo, Alex Saab, operador de esquemas da ditadura venezuelana, é extraditado para os Estados Unidos e deve fazer novas e explosivas revelações sobre os integrantes do foro. No Equador, o Laço, como a gente já viu, decretou estado de exceção para conter a violência provocada pelo narcotráfico no país. E, em outras palavras, ou a América Latina acaba com o Foro de São Paulo, ou o Foro de São Paulo acaba com a América Latina. E é para isso que a gente chamou o Lucas Ribeiro, que é um especialista na América Latina e colunista do Brasil Sem Medo, está aí diretamente de Salvador da Terrinha para falar conosco. Meu cara, você pode dar uma prévia para o pessoal, como é que foi essa denúncia do El Pollo, como é que aconteceu isso aí? Conta para nós, qual é o creme da coisa? Bom, antes de tudo, acho que é importante trazer para o pessoal, né, quem é, né, El Pollo Carvajal, né? Inclusive, que eu te falei, no meu material, quando eu publiquei um artigo lá na época que eu fiz o mestrado na Colômbia, né, eu já citava ele, já tinha falado disso, né? E ele, na verdade, foi um agente, né, o diretor da inteligência, da contra-inteligência venezuelana, né, de 2004 a 2011, né? Depois de 2013 a 2014 ele voltou novamente a ser, né? Então, é um cara que está por dentro de todas as tramas, né? Então, agora a questão é que hoje ele está falando isso, né, em juízo, né? Porque antes ele já tinha falado algumas coisas sobre isso, né, mas para a imprensa, né, alguma coisa do tipo. E agora ele está trazendo essas informações para a justiça espanhola, né? Ele ficou bastante tempo lá, né, já tinha algum tempo, né, sob custódia da justiça espanhola, e agora o Pollo começou a falar algumas coisas, né? Isso que você falou agora de Lula, né? Ele falou que teve, né, repasses, né, financeiros para Lula, mas ele falou também Néstor Kirchner, né, Evo Morales, né, Gustavo Petro, que foi candidato a presidente lá na Colômbia, né, e perdeu para Duque recentemente. Néstor Kirchner foi presidente da Argentina por muitos anos, né? Evo Morales foi presidente da Bolívia se não me engano, acho que jogou 15 anos, presidente. E outras figuritas más aí, né, do nosso continente. Mas ele desertou para a Espanha, é isso? Isso, aí ele está lá, está sob custódia, né, da justiça espanhola, né? Mas por que ele foi para lá, o Lucas? Como que ele foi preso lá? Não, porque ele estava foragido também, né? Porque ele tinha, como eu te falei, tinha sido chefe de inteligência por um tempo, mas internamente já não tinha mais espaço para ele, né? E ele temia pela própria vida dele, né? Porque um cara com o tipo de informação que ele tem, né? Se ele não está numa posição de poder, a chance dele morrer lá dentro da Venezuela era muito grande, né? Ele precisava sair de lá. Ele tinha muita informação, né? Ele sabia as rotas também, inclusive. Ele sabe, né? Tem informação de rota de narcotráfico, né? Ele tem informação de muita coisa, né? Informação financeiras importantes, né? Que aí já entra no outro ponto também, que é do Alex Saab, né? Que é o outro cara, porque esse Alex Saab já é um operador, né? Um operador de financeiro, né? Do chavismo. Ele era um empresário colombiano, né? Nasceu na cidade de Barranquilla, mas depois ele foi criando relações e vínculos, né, com o chavismo, né? Ele participou de um programa lá de tipo Minha Casa Minha Vida deles, né? De construção de casas populares, né? Depois, e ele que foi, na verdade, inicialmente foi empresário trazia pequenas exportações de pequenas coisas, né? De chaveiro, de camisa, de uniforme para farda para pessoal de trabalho, assim, né? Coisas simples assim. Depois ele foi evoluindo, né? Fazendo esses trabalhos aí e sempre com denúncias, né? Obviamente, de corrupção, né? Com questão Aí você tem, né, as denúncias com o Alex Saab, que é outra pessoa, né? O Pollo é da inteligência. O Alex Saab já é um operador, é um empresário, né? Que hoje, né, o regime chavista chama ele de diplomata, né? Mas, na verdade, eles deram esse cargo de diplomata depois para ter alguns benefícios, né? Os benefícios jurídicos, né? De direito internacional, né? Mas é que a gente sabe que, na verdade, é o operador financeiro, né, do chavismo, né? Ele era o Youssef deles. Exatamente, Mas então, por exemplo, tem aí ele foi extraditado, né? Ele já está em Miami,
sendo julgado, para não confundir as coisas, né? Um está sendo julgado na Espanha, outro nos Estados Unidos, né, em Miami. E o Saab já está em Miami. Né, então, mas a minha sendo... pergunta é como que o Pollo foi preso? Ele estava foragido na Espanha com identidade falsa, alguma coisa assim? Isso, ele tinha pedido extradição do próprio Estados Unidos, né? Também. Uhum. E aí ficou um tempo lá, ele ficou um tempo meio... Agora a questão é a seguinte, há suspeitas, né? Também algumas fontes que eu tenho, né, de lá da Espanha, né, algumas pessoas que eu tenho, fontes da América Latina também, a suspeita que também por um tempo houve uma certa conivência, né, do governo espanhol, né, para deixar ele lá, entendeu? Por quê? Porque recentemente, inclusive, ele denunciou muito fortemente, né, o Podemos, né, mas é importante lembrar que até agora ele não denunciou nada do PSOE, né, que é o partido que seria, né, o PT de lá, né? O Podemos seria tipo o PSOL, né, deles, né? Então, o PSOE hoje, né, que é de Sánchez, que é o atual primeiro-ministro, ele tem uma aliança com o Podemos, né? E aí está no governo, está numa situação de fragilidade, né? A popularidade é muito baixa, né? Crise econômica e está mal, tal. Mas observe que o Pollo não falou nada do PSOE, né? Ele tem falado bastante do Podemos. Então, acho que ele deve ter feito algum tipo de acordo, provavelmente com o governo espanhol, né, para não queimar o partido ou do presidente, né? Então, mas está se chamuscando bastante, né? O Podemos aí já teve denúncias aí de alguns milhões aí que foram enviados para ele, né? Que é o que eu falei, é o partido da base aliada, né? Mas aí ele, por enquanto, até agora, ele não falou nada do PSOE, né? E a pedido de extradição dele para os Estados Unidos, para ele ser julgado lá ou não? Também. Porque os Estados Unidos alega a relação dele com as Farc, né? Aí tem um arsenal aí de crimes, né? Mas, por exemplo, tem a questão de narcotráfico, né? E tem pedido também questão de tráfico de armas, né? Então, tem esse pedido de extradição, mas, a princípio, ele está sendo julgado pela justiça espanhola, né? Eu tava vendo que no OK Diário, que é o site que soltou, né, os primeiros documentos, acho que para onde vazaram. Primeiro que ele não está só falando, agora ele começou a entregar documentação mesmo, né, da lavagem de dinheiro do Podemos, né, e o trânsito, né, que o dinheiro fez, né. Isso. Agora ele tá levando fonte, né, já vi também o próprio esse site que citou, né, o OK Diário, falando que a própria justiça está recebendo, né, fontes confiáveis, né, o conteúdo probatório confiável, né? Nesse que você fala, do caso do o que ele cita Lula, né, que ele cita alguns presidentes da América Latina, está falando de alguns relatórios de inteligência, né? Que ele teve acesso a alguns relatórios de inteligência. Do Podemos, ele já tem um conjunto probatório, eu acho que até mais robusto. Desculpa. Aqui ele cita que receberam dinheiro Nestor Kirchner, Evo Morales, o Lula, Fernando Lugo, do Paraguai, Ollanta Humala, do Peru, Pedro Zelaya, de Honduras, Gustavo Petro, da Colômbia, Movimentos Internacionais 5 Estrelas da Itália, o Cinque Stelle, e os partidos Podemos, e o Partido Podemos da Espanha. Pô, é uma lista, então, enorme. Pelos nomes que ele menciona aí, isso é do tempo do Chávez, né? É 2008. O plano do Lula, se eu não me engano, é de 2008. No tempo do Chávez, né? Talvez um período daí do Maduro também, né? Mas na era de ouro, né, do Foro de São Paulo, né? Mas qual que era o envolvimento exatamente dele com as Farc? Ou era só pelo fato dele fazer parte do governo venezuelano? Porque algumas denúncias, né, um site crime, alguns veículos também noticiaram, né, que ele tem relação com o chamado Cartel de los Soles, né? Eu até fiz um texto recentemente agora para o Brasil Sem Medo também, explicando um pouco disso, né, porque o que acontece? O Silvio estava até comentando, né, um pouco antes essa questão do envolvimento, ele falou da Bolívia, né, a questão do narcotráfico com o próprio governo, mas na Venezuela o caso é ainda mais grave, né, porque na verdade é o seguinte, você tem como se fosse várias disputas, então existem vários cartéis, né, disputando, né, alguns com a ajuda do governo, outros contra, né. Então, por exemplo, você pega a Farc hoje, né, na Colômbia, e já tem atuação também na Venezuela, naquela área de fronteira, né, ela tem, por exemplo, um grupo, né, que é ligado a Ivan Marques, né, que chama a Nova Marquetalia, que é um grupo já que o pessoal que fez os acordos de paz, né, que tem um vínculo maior com aqueles acordos de Havana, né, que foram feitos em Havana. Aí você tem uma dissidência, né, disso, você tem uma dissidência de dissidência, né? Então, você tem, só da Farc, por exemplo, você tem 3 grupos, né, disputando poder.
né? E aí disputam áreas assim, de cultivo, né? Rotas de tráfico de drogas. Né? Então, por exemplo, teve um momento lá que teve uma ação, né, do governo contra uma dessas, que é a décima frente, né? Que fica numa das regiões. Aí dizendo, não, a gente está atacando aqui o narcotráfico. Mas assim, eles estavam, o governo da Venezuela foi lá com o próprio exército dele, né? Atacar essa décima frente, e eles perderam, né? Eles foram da perderam. E não, tipo assim, foi um vexame ainda maior, porque perderam deles, né? Aí dizendo que estava fazendo, mas eles estavam fazendo porque para ajudar os aliados dele, outras frentes, né? Esse pessoal da Nova Estava eliminando a concorrência, né? Eliminando a concorrência, né? Então, tipo assim, como se fosse uma mistura, né? Você tem uns aliados dele do narcotráfico, mas tem os inimigos também, né? Então, eu fiz uma correlação, né? Como se fosse aqui no Brasil, imagine se tem aqui na fronteira do Brasil, imagina a situação para a Colômbia, né? Se aqui no Paraguai ou na Argentina, né? Então, você tem, sei lá, uma parte do PCC com o presidente da Argentina, outra parte do Comando Vermelho com outro setor do presidente da Argentina disputando. E ainda vem de lá, sei lá, o comando aquele da Amazônia, né? Esqueci agora daquele da Amazônia, que tem também, né? Irmãos do Norte, uma coisa assim? Irmãos do Norte, né? Da Amazônia. Então, é uma mistura desse tipo, né? Então, Irmandade do Norte, do Norte, né? Enfim. Mas lá, então, você tem as disputas de três dissidências, das três grupos da FARC. Você tem a LN, né? Que é a frente guerrilha narcoterrorista. E, claro, você tem a ação do próprio exército, que também faz rotas de narcotráfico. Então, quer dizer, não é que o governo da Venezuela é uma facção criminosa. Na verdade, ele é um palco da disputa entre várias facções criminosas, né? Várias facções de narcotráfico. Eles defendem algumas e são contra outras, né? Uhum. Então, existem outras também contra eles, né? Então, uma situação de meio que de estado falido também, misturado, né? Porque eles não têm nem esse controle disso, né? Aí, agora, recentemente, teve essas movimentações de fronteira também, que é o que eu falei um pouco disso, né? Porque, por exemplo, a Colômbia mandou recentemente também um grupo, né? Acho que 10, 15 mil soldados ali para a próxima. Ele tentou mandar alguns, mas, por exemplo, o soldado hoje do exército venezuelano, o sargento, né, recebe $11 por mês. Né? Entendeu? Às vezes, aí teve um cara que saiu do exército, que ele recebia $11, tipo assim, aí ele foi lá, teve que devolver a farda ainda, que ele mesmo tinha pagado. Né? Então, é uma penúria, é uma mistura, assim, um negócio, uma coisa, hoje já está num nível, assim, claro, narco-estado, obviamente tem relação com alguns grupos, né? Mas é uma mistura de narco-estado já com um regime, tipo, um somaliano, assim, né? De crise, de falência total de Estado, né? Caramba. Mas é mais ou menos o que aconteceu quer dizer, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu no Talibã, porque o Talibã também é um narco-estado. Ou seja, eles dependem da papoula para fazer droga, né? E usam as armas e tem briga de facção lá dentro. Entendeu? Mais ou menos o que está acontecendo lá. Paulo? Lucas, eu queria que você comentasse, a gente comentou no começo aqui do programa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo no Equador. Como é que você vê essa decisão aí do Lasso de decretar o estado de exceção no Equador? Quais podem ser as consequências disso? Consequências, né? É o seguinte, hoje eu acho que foi uma decisão acertada, né, do presidente. Eu acho que ele fez bem em tomar essa decisão. Ele tem uma pequena queda, ele estava com uma popularidade muito alta mês passado, chegou a 74%, agora caiu 64% da popularidade dele, né? Mas a justificativa que eu vi, eu entrevistei um pouco hoje, antes do programa, né, algumas fontes que eu tenho lá do Equador, né, e ele me mandou o documento oficial, a justificativa oficial do governo, né, falando isso. Obviamente teve uma subida aqui, eu peguei os dados, né, do homicídio, que em 2019 estava 6,8 mortes por 100 mil, né, agora está em 10,6. Né? Eu conferi agora do Brasil em 2019, né, que teve uma queda, caiu para, se não me engano, 21, né, ou seja, o dobro, né, que o Equador tomou essa decisão agora mais forte de controlar, né? Então, ou seja, o Brasil tem caído um pouco, né? Tinha caído com 2019, acho que está reduzindo, né? Mas enfim, a justificativa do governo um combate realmente ao narcotráfico, né? Essa subida do número de homicídios praticamente quase dobrou, né? Não chegou a dobrar, seria 12, mas de 6 para quase 11, né? E aí a justificativa é essa, né? Eu até questionei, né, algumas fontes que eu tenho lá, se não existia algum risco, né, alguma questão política também, algumas movimentações, né,
no sentido de criar um caos social, como foi feito na Colômbia, né? A gente também noticiou muito isso aí lá no jornal, né? Então, teve essa questão, aquele que a gente comentou antes, da revolução molecular dissipada, se tinha algum risco, né, de ter algum tipo de ação, né, de movimentos sociais nesse sentido. Inicialmente, ele falou que não, né? Eu ainda tenho minhas ressalvas, né? Eu acho que pode ter alguma coisa de risco, mas oficialmente, né, algumas fontes assim, falaram que era só a questão de combate à criminalidade mesmo, né? Certo. É mais fácil, a situação do Equador, como a gente comentou aqui, é mais fácil um pouco, a situação, menos complexa do que em outros países, né? Que lá, basicamente, você tem duas grandes cidades, Guayaquil e Quito. Guayaquil, que é a maior, e Quito, que é a capital. E eu não sei como é que é a situação no interior. Você tem alguma informação sobre isso? Como é a questão do interior do Equador? O que eu vi, realmente, a questão do problema maior realmente era Guayaquil, inclusive, né? Que eu vi no texto aqui, que ele estava nominalmente, falava de Guayaquil, né? Claro, o interior também de lá tem muita montanha também, mas eu acho que pela justificativa que eu vi do próprio governo mesmo, era principalmente Guayaquil e Quito, mas principalmente Guayaquil, né? Que dá uma situação de causa maior. Algumas pessoas, né, alguns grupos de opositores disseram que tinha um interesse, né, por trás de controlar possíveis manifestações de oposição, uma coisa nesse sentido, entendeu? Bom, aqui no France 24, né, eu tinha visto uma fonte aqui falando, dizendo que sim, ia ter a possibilidade de limitação, né, de algumas coisas de direito de associação, de reunião, e vai ter algum tipo de vistoria, de coisas do tipo, entendeu? Mas o discurso oficial mesmo está sendo no sentido de combate realmente ao narcotráfico, né, e a redução do número de homicídios, né? Tá, Lucas, você sabe dizer se é uma coisa, vamos dizer assim, pensada, organizada, ou é uma mera coincidência que o Foro de São Paulo tenha voltado a esse assunto pela jornalista espanhola, depois agora com essas revelações do El Pollo e também do SAD? Você acha que isso é uma coisa orquestrada, já pensada contra o Foro de São Paulo, ou é um acontecimento impremeditado? A gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Eu não mantenho uma hipótese, né? Não posso confirmar isso, né? Uma percepção, né? Que pode haver alguma... Porque, claro, eu estava vindo nas últimas semanas, né? Estava tentando de mobilizações populares lá, e eu acreditava que poderia ser, né? Isso agora é uma questão até mais de opinião, né? Do que de garantia de fatos que eu posso comprovar, né? Mas de que realmente teve inicialmente algum tipo de mobilização que tinha da esquerda, algo parecido que foi feito na Colômbia, né? Não sei se vocês lembram, mas na Colômbia, no passado, eles criaram um caos social, né? Mobilização, tal, manifestação, teoricamente, né, pacífica contra o protesto, mas eles exacerbam, né? Como na Colômbia não chegou no nível, ou no caso do Chile, que foi a experiência, né, bem sucedida, né? Eu acho que o Equador, na minha opinião, seria uma terceira tentativa, né? Você teve do Chile, que eles conseguiram o que eles queriam, né? Criaram caos, conseguiram, né, impor a nova Constituição, criaram aquela situação toda. Na Colômbia, eles não conseguiram trazer essa narrativa de nova Constituição, não, desgastou o governo, né? Mas já está mais ou menos normalizada a situação, né? E hoje, inclusive, o próprio Gustavo Petro, né, que esse que está citado até pelo Carvajal também, ele também caiu em popularidade, a possibilidade de votação dele também, acho que deu uma queda, né, porque desgastou também, né, porque as pessoas encheram o saco, né? Você tinha um momento de pandemia, né, e aí ainda tá manifestação, né, causando mais caos ainda, mais problema, porque eles queriam aumentar o caos, né? E eu achava que poderia, é uma hipótese, né, eu estou dizendo, que também uma tentativa, como foi feito no Chile, com sucesso, como foi feito mais ou menos bem sucedida, não foi totalmente, né, na Colômbia, mas eu acho que no Equador, a princípio, né, até agora, eu acho que é uma situação relativamente controlada, né, tanto essa questão do crime organizado, quanto essas possíveis, né, tentativas de estabilização, né? Porque a ação do Lasso no Equador de criar estado de exceção, para mim, também é contra o Foro de São Paulo, né? Ou seja, para atingir o Foro de São Paulo na América Latina. Eu acho que ele não falou isso diretamente, de forma, né? Ele falou realmente contra o crime organizado e a questão da subida dos homicídios,
Mas eu acho que a gente pode interpretar, né, um objetivo, né, talvez não declarado, tá, mas eu imagino que isso deve estar no horizonte de consciência dele, né? Se não tiver, deveria estar, né? Silvio. Os equatorianos que eu conheci, que eu tive né, a sorte de conhecer e conversar a respeito dessas coisas, todos tinham muito conhecimento, né, sobre o Foro de São Paulo e a relação com o narcotráfico com as esquerdas da América Latina. Agora, o curioso é que quando o Lasso foi eleito, ele foi muito criticado até pela direita, que era uma espécie, assim, todo mundo achava que ele era uma espécie de Amoedo, né, um liberal, assim, que só pensava em termos econômicos e tal. É até um pouco surpreendente, né, essa ação militar dele. Hoje eu acharam que ele era meio Macri, assim. Uma espécie de Macri, meio bunda mole e tal, né? E porque ele tem uma história meio parecida com o Macri, né? Se você for ver assim, de onde ele veio e tal, se tornou presidente. Mas hoje eu estava até conversando sobre, essa ação aí dele pode até transformar esse sujeito no próximo Álvaro Uribe, né? Da América Latina. Assim, pode ser uma. Porque a gente não vê na América Latina nenhuma ação de nenhum governante enérgica, né? Contra o narcotráfico. Salvo o Bukele, né? Bukele da El Salvador, que eu acho que também chegou ano, né? O Nayib Bukele de El Salvador também tem uma ação mais enérgica. Né? É verdade, né? É verdade. E ele também foi visto assim como um liberal meio molenga, né? Quando ganhou a eleição e tal. É uma coisa mais complexa, né? O Nayib Bukele é uma personalidade muito difícil, os textos que eu também escrevi para o jornal, né, tentando entender a situação dele, né? Ele tem uma pegada meio populista e meio, até inclusive, narcisista, né? Ele tem uma autoimagem muito... acho que ele defende primeiro ele, assim, acho que antes de qualquer ideologia. Tá? Ele já foi um cara até ligado à esquerda e tal, mas realmente ele é um cara extremamente inteligente, né? E que eu acho que ele... a ideologia dele é uma coisa meio... turva, entendeu? Mas ele sabe muito de poder. Ele sabe exercer o poder e realmente, por exemplo, ele fez medidas lá, ele enquadrou, né, a Suprema Corte de lá, né? E por toda forma pelo Congresso, tal, aquela coisa toda, mas que fica naquele limiar, né? Ele realmente conseguiu maioria depois no Congresso hoje, então a Corte mais favorável a ele. Ele teve uma medida enérgica também, o Bukele, né? E o Bukele, né? Contra o crime organizado. Né? Agora, sim, ele tem aquela pegada populista e eu acho que, enfim, no fim das contas, ele é um cara que se preocupa muito com o poder dele. Né? Sim. Ô, Lucas, deixa eu perguntar uma coisa. Voltando à questão do pódio na Espanha. O que você acha que tem... Qual é o interesse era o interesse do Chávez e de todo, enfim, né, o Foro de São Paulo em financiar a criação... Porque é essa a história, né? Assim, o governo chavista financiou a criação do Podemos. Né? Por que você acha que há esse interesse? Quer dizer, tudo bem, é um partido de esquerda, etc. Mas, porra, lá na Espanha, né? Que, assim, é muito longe do centro de interesse, ou pelo menos do equilíbrio do poder na América Latina. Né? Qual é a vantagem de fazer uma operação tão complexa como o Pojo relata, né? Porque o dinheiro ele transita entre vários bancos, várias empresas, etc., até chegar na fundação do Podemos. Eu acho que tem vários elementos, né? Primeiro, assim, tem uma questão simbólica, obviamente, né, da Espanha, né, que tem de certa forma, porque a gente, Brasil e Portugal, não tem esse vínculo, né, hoje tão forte, a gente não recebe conteúdo, né, da TV portuguesa, a gente não vê, né, os caras assistem campeonato espanhol, os caras têm um vínculo, né, cultural muito mais próximo, né, do que a gente com Portugal, né? E a Espanha, inclusive, tem algum nível de influência também, né, de outros países, né? Tem outros elementos também, talvez, né? A gente pode trazer, Silvio, uma questão talvez até meio pessoal dele. Eu acho que Chaves naquela época sentiu muito, e ele é um cara também muito egocêntrico, né? Ele sentiu, acho que pessoalmente, muito ofendido na época que o próprio rei, né, da Espanha humilhou ele, né, publicamente, né? Porque não te calha, Chaves, né? Eu acho que teve um componente aí meio de vaidade, você acha? Um elemento de vaidade também, psicológico, né? E, claro, ele estava com uma abundância de dinheiro, né? Vamos lembrar que em 2008, 2009, né? Uma das coisas que mais ajudou Chaves, inclusive, foi a própria guerra de Bush, né? Contra o Iraque.
você tem uma supressão aí de uma oferta de petróleo brutal, né? E o preço do petróleo naquela época explodiu, né? Então, o preço do petróleo subiu muito na época de Chávez. Acho que no início ele começou a 10, 15 o barril, e chegou a bater, sei lá, 130, subiu muitas vezes, né? Então, assim, ele estava com bastante dinheiro, entendeu? Então, acho que tem isso aí, mas tem um simbolismo também da Espanha, né? Eles que têm essa narrativa anticolonialista e tal, a gente estou aqui, eu vou reverter lá os imperialistas, né? E, na verdade, era um partido de esquerda que estava surgindo, né? Porque o partido de esquerda tradicional é o PSOE, que é o Partido Socialista Obreiro Espanhol, né? Que é a esquerda mais tradicional. O Podemos apareceu como uma nova via, né? E naquela época o Pablo Iglesias estava muito forte, né? Que é o do Podemos. Hoje o Podemos está bem enfraquecido em relação ao que já foi, né? Mas ele vinha como esperança, vinha como não, e aquele discurso estava ganhando força naquela época, né? Sim. Então é um projeto e também. Ele na época recebeu 270 mil dólares, né, do Chávez. Isso né? foi da denúncia que recente também que ele foi feito agora, né? Uma das, né? Mas a gente tem valores aí muito superiores, né? Quando você pega, por exemplo, a conta do Saab, né? Eu peguei aqui uma matéria daqui, o Saab, para o pessoal não misturar, né? Você falando do Polio, mas as coisas são conectadas, né? A inteligência, outro parador financeiro. Mas do Saab, ele declarou na época, aqui 2020, né? 739 milhões que ele falou, uma conta que ele tinha, algumas contas que ele tinha na Europa, né? Ou seja, quase 1 bilhão, né? De dólares. Sim. Né? No processo, né? No processo que ele está sendo julgado, né? Na corte de Miami, né? A gente está falando de 350 milhões de dólares, né? Então, assim, do Saab, né? O Polio, obviamente, é o cara da inteligência, mas, obviamente, ele devia estar sabendo de muita movimentação, né? E ele não vai falar tudo de uma vez, né? Ele está guardando coisas, né? Como eu falei, ele não falou nada do PSOE, né? Ele falou, por exemplo, agora disso aí, 230 mil aí você falou, né? Para o Podemos, mas eu acho que 230 mil Podemos não é nada. 270 mil não é para o Podemos, né? É só pro... É o Monedero, né? Foi só para ele. Pro Podemos, depois tem outros depósitos e tal, né? Tem outros. Isso. Isso é uma coisa um valor que ele revelou especificamente para um partido, né? Aí, por exemplo, o de Lula, o de Nestor Kirchner ele não falou o valor ainda, né? Não, ele falou só que ele recebeu relatórios, né, de inteligência em que constava lá que operações semelhantes tinham sido feitas pro Lula. Exatamente, falou Lula, falou Nestor Kirchner, falou literalmente não falou a quantia para esses, né? A quantia ele falou do Podemos. Mas, enfim, eu acho que ele tem muita informação segurando também, né? Ele não pode falar de uma vez, né? Porque a gente tem que lembrar também que o Polio pode acabar indo para os Estados Unidos também, né? Pode ser que acabe por exemplo, se pode ser que mude o governo na Espanha. Se mudar o governo na Espanha, tem uma chance grande do Vox ganhar, do PP, né, ganhar. Acho que se o PP ganhar, ele vai preferir, inclusive, talvez que ele seja extraditado para os Estados Unidos, né? Talvez ele fale, inclusive, mais lá. Não sei, entendeu? Eu acho que mudando o partido também, ele pode começar a falar até coisas do PSOE, entendeu? Ou aí ele pode negociar depois, né? Porque, por exemplo, se entrar um outro partido, se entrar o PP, o Vox ganhar na outra eleição, eu acho que ele podia negociar muita coisa, né? Da informação que ele sabe, né? Para não ir para os Estados Unidos, né? Algum tipo de relação premiada, algum tipo de acordo. Ele tem muita coisa para falar, né? Ele começou a falar algumas coisinhas, né? E já movimenta muita coisa, né? Teve aquilo ali recentemente, né? Que teve aquela matéria na Record, né? Que bombou aí, redes sociais, daquela Cristina Segui, se não me engano, né? Cristina Segui, né? Segui. E aí bombou aí nas redes, né? Mas é isso, o que o Olavo fala das relações do narcotráfico, já nem sei se deve dizer melhor aí, mas nem me lembro quando que ele já fala disso, né? Lucas, uma pergunta. Essa denúncia que o Polio fez, como ex-chefe de inteligência venezuelana, ele fala aqui do Lula, mas ele não diz especificamente do PT ou é só o Lula, pessoa física mesmo? Nessa denúncia especificamente, ele falou só do Lula, né? Ele usou o nome do Lula. Ele citou nominalmente o Lula. Foi. Aí mais na frente vai liberar mais coisa, né? Vamos esperar que ele vai sair mais coisa, né? Que ele tá saindo aos pouquinhos, né? Mas deve falar mais coisas, né? Agora, isso tem outras coisas, né? Precisa ter matérias que isso aqui é uma coisa que tem uma força maior, né, Bernardo? Porque é uma coisa falada para a justiça, né? Que você fala para a justiça, tem que comprovar, né? Você tem que mostrar, são coisas que tem que mostrar com
provavelmente ele deve ter uma quantidade de provas aí muito robusta, né, para ele estar falando isso, né? Ele não vai falar Não isso. foi como a Cristina Segui que fez, assim, meio falando, não mostrou nada. A gente sabe que muito do que ela falou ali é verdade, né? Mas ela não mostrou nada, né? E esse cara vai ter que mostrar o pau agora, né? Isso, não, ele já mostrou algumas fontes, agora, claro, que a gente não foi aberto para a imprensa, né? Mas já havia alguma imprensa na espanhola comentando, né, dizendo que já foi enviado provas aparentemente robustas, né? Agora vai ser analisado ainda, né? Mas ainda não foi revelado, né? Mas, claro, esse especificamente, teve um dos, quando ele fala de Lula, ele cita com um relatório da inteligência chavista, né? Aí já tem... Aí outros, tem coisa que ele faz esquema pela PDVSA, né? Que é a petroleira venezuelana, né? E aí tem os esquemas mais obscuros, obviamente, que é ligado a narcotráfico, tráfico de armas, né? Que aí já é cereja do bolo, né? Não vai falar no primeiro dia, né? Nos primeiros dias, assim, vai entregar devagarzinho, né? Exatamente, Tá certo, Lucas. Obrigado, viu, meu querido, pela sua participação aqui, por tudo que você tem feito pelo Brasil Sem Medo. Assim que saíram novidades, provavelmente ele vai falar mais, nós vamos ter mais coisas, a gente chama aqui no Conexão KGB para a gente abordar esse assunto aí tão interessante e importante para o nosso país aqui, para a América Latina inteira. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Briguet. Um prazer estar com vocês aqui. Tô vendo que tem umas atualizações aqui, antes de fechar, que agora a polícia espanhola descobriu que o Podemos recebeu 2 milhões de euros. O Podemos não, né? O Iglesias recebeu 2 milhões de euros do Irã, do governo iraniano. Amigo do Lula. E na verdade, o repasse do Chávez para o Iglesias e para o Bondeiro foi um montante de 6 milhões e 700 mil dólares. Bem tá mais. Subindo, né? Tá subindo aí, né? Já está entrando em Irã e vai entrar outros países também, né? Se quiser depois olhar, recomendo muito. Eu acho que comentei outra vez também, mas tem a Ilesvar. Quem quiser ter uma aula de desinformação, né? É uma jornalista da RT, Russia Today, né? Mas ela faz informação realmente bem feita, assim. Você vê que ela é mulher preparada para fazer aquilo, né? A RT é o órgão do Putin, aquilo lá. Negócio... Né? Você vê que a inteligência bem feita, não é que nem essas informações aqui que a gente vê no jornal aqui, Jornalec do Brasil, não. A Ilesvar, você procura lá, tem um canal dela no YouTube, né? Uma loura, ela trabalhou lá há muito tempo em Cuba e tal. Mas você vê, e aí é interessante você assistir isso, porque também você falou do Irã, né? Mas tem relações com Rússia, né? Mas na frente daí apareceu uma coisa de China, provavelmente, né? Com Irã, né? Então, tem até a questão da Turquia também. A Turquia era um país importante, não, Bernardo? E Silvio, com relação à questão do ouro, né? Que eles repassavam também. Enfim, tem muita coisa aí, né? Mas já foi revelado mais coisas aí. E, enfim, só agradecer aqui a participar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Abração, Lucas. Fique com Deus, cara. Valeu, obrigado. Tchau.